acabou revelando que antes de se tornar um adventista do sétimo dia, ele teve a pretensão de tentar enganar a Deus por 3 vezes. Eu espero que você fique nesse conteúdo até o final, porque com certeza ele vai te surpreender. Eu me chamo Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveite e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Recados dados? Bora pro vídeo. Uma coisa é fato, de uma forma ou de outra, ou mensal, ou quinzenal, ou semanal, o cristão ele faz sempre um cálculo dos seus ganhos. Para quê? Para tirar ali os dízimos e ofertas. Mas eu queria te perguntar o seguinte, em algum momento que você foi fazer ali as suas contabilidades dos seus dízimos e ofertas, você se entristeceu porque o montante era muito alto? Me conta aí nos comentários, seja sincero, tá certo? No meu caso, já aconteceu sim, e eu tenho até vergonha de dizer, mas há um tempo atrás eu fui fazer os cálculos e o valor que eu teria que devolver na igreja era um valor alto e aquilo me pesou no coração. Mesmo assim, eu devolvi para Deus. Mas posteriormente eu me arrependi, eu me entristeci com aquela atitude minha e pedi perdão a Deus. Deus recebe os nossos dízimos e ofertas quando fazemos isso de coração, de forma assim, de gratidão a Deus por tudo que Ele nos deu. Se o seu dízimo e a sua oferta ficaram alto demais, dê glória a Deus também, porque isso significa que o que Ele te deu, o que Ele colocou nas suas mãos para você administrar, foi bem maior do que aquilo que você esperava. Amém? E eu espero de coração que você responda sim essa pergunta aí embaixo nos comentários, porque ela tem tudo a ver com o conteúdo desse vídeo. O testemunho de hoje vem lá do Maranhão e tem como protagonista o até então bancário Francisco Araújo, mais conhecido como Saó. O Francisco Araújo aqui do testemunho, ele era até então bancário e confessa que já tentou enganar a Deus por 3 vezes antes de se tornar um adventista do sétimo dia. Mas Deus impressionou o coração daquele homem de tal maneira que ele desistiu de lutar contra Deus e acabou tomando a sua decisão. Louvado seja Deus por isso. O Senhor Francisco ainda era bem jovem quando ele fez um plano, um acordo com Deus. Ele namorava e o acordo era o seguinte: vou prestar concurso para o Banco do Brasil. Caso eu passe, eu vou casar com a minha namorada, vou ser batizado na igreja adventista e vou ser um dizimista fiel. Esse era o acordo que ele tinha com Deus. Inclusive, as pessoas muita gente acha que só pode ser dizimista após o batismo. E não é bem assim, tá? Antes de você passar pelo batismo, você pode sim já ser um dizimista fiel. Mas o Senhor Francisco, ele fez esse acordo com Deus. E todas as partes Deus cumpriu. Ele fez o concurso para o Banco do Brasil, passou e pouco tempo depois de assumir o banco, ele casou com até então sua namorada, que veio ser a sua esposa até hoje. Então estava tudo correndo muito bem, os planos que ele havia feito com Deus estavam todos de vento em popa. Só que o Francisco conta que foi protelando aquela decisão, foi adiando aquela decisão de ser batizado na igreja e de se tornar um dizimista fiel. Isso porque ele conta que quando ele passou a assumir o banco, passou a ganhar muito bem, frequentar lugares deslumbrantes com aquelas pessoas que ele estava convivendo agora, né? Pessoas bem-sucedidas. E tudo aquilo subiu na cabeça daquele homem e ele foi sempre adiando aquela decisão do batismo. O Senhor Francisco conta que toda vez que ia para a ponta do lápis fazer ali as suas continhas do dízimo e da oferta que ele tinha que devolver na igreja, aqueles cálculos entristeciam demais o coração dele, porque era muito dinheiro que ele tinha que devolver na igreja. Por conta disso, ele foi sempre adiando a sua decisão.
Francisco conta que até que um dia ele adoeceu e aquela grave enfermidade fez ele pensar melhor sobre a sua condição de vida em relação a Deus. Ele tomou a decisão, então, de assim que se recuperasse, ele ser batizado na igreja. Até que Deus o curou, ele se recuperou, só que mais uma vez ele decidiu adiar a sua decisão. Isso porque próximo daqueles dias ali, ele iria receber uma bolada. Segundo ele, era muito dinheiro. E esse dinheiro seria pago para ele em cheques mensais, né? Então, o que aconteceu? Ele decidiu comprar umas terras com aquele dinheiro e disse o seguinte: eu não vou pagar nada desse dízimo na igreja. Pagar, olha só, não era nem devolver, era pagar. Eu não vou pagar nada de dízimo, nada de oferta desse dinheiro. Quando eu gastar essa bolada toda, eu entro na igreja. Olha só. E aí o que aconteceu? Ele procurou o dono ali das terras que ele tinha interesse em comprar e fez a seguinte negociação. Todo mês ele dividiu ali em poucas parcelas, porque o montante foi dividido, acho que em alguns cheques. E a terra que ele estava comprando seria paga em quilos de carne bovina, tá? Geralmente esse tipo de acordo é comum entre fazendeiros, pessoas assim do interior. E o dono da terra queria que ele pagasse em quilos de carne. Então ele ia pagar X quantidades de quilos de carne bovina por mês. Se a carne aumentasse, o valor aumentaria. Se a carne baixasse, o valor das parcelas baixaria. Compreendeu, né? Até aí? Pois bem. O senhor Francisco, então, na primeira parcela que ele teria que pagar das terras, ele conta que a parcela deveria ser paga na sexta-feira. Porém, houve um problema no banco e o malote no qual o cheque dele estaria atrasou no banco. E ao invés de chegar na quarta-feira, esse malote chegou só na segunda seguinte, ou seja, na sexta-feira não tinha como ele fazer o depósito da primeira parcela. Na segunda-feira, que o senhor Francisco teve acesso àquele cheque de fato chegou na sua mesa, ele foi lá e fez o depósito para o dono das terras. E aí ele ligou para o dono e disse: já fiz o seu pagamento. Aí o dono das terras falou o seguinte: não, eu já olhei no extrato, sexta-feira não tinha nada. E aí o senhor Francisco disse: é que eu paguei hoje, teve um problema aqui no banco e eu só consegui pegar o cheque hoje, mas já está depositado na sua conta. O dono das terras, por sua vez, fez um comunicado um pouco triste para o senhor Francisco Araújo. Ele disse que naquela segunda-feira tinha tido um reajuste na carne bovina, um reajuste de 13%. O senhor Francisco nem acreditou no que estava ouvindo e tentou argumentar, mas não teve jeito. Pelo fato do pagamento ter sido na segunda, aquele reajuste na carne entraria sim no pagamento. E aí o senhor Francisco já se assustou um pouco com aquela situação, porque ele pensou: 13% é como se fosse o dízimo e a oferta daquele dinheiro que ele havia recebido, não é verdade? Então aquilo já mexeu um pouco com o senhor Francisco, mas vida que segue, ele continuou com esse plano de só se batizar na igreja e ser um dizimista fiel após gastar até o último centavo daquela bolada. O senhor Francisco foi pagando as terras mês a mês com os cheques que recebia, até que essa bolada acabou e ele teria que dar outro jeito para pagar as parcelas da carne. Seria aí a oportunidade dele cumprir com a promessa que fez a Deus, de quando a bolada acabasse, ele se batizar. Só que o senhor Francisco, há alguns dias na frente, iria receber uma bolada ali do FGTS de alguns outros montantes que ele tinha para receber na Caixa Econômica Federal. A pessoa que era responsável para organizar ali os montantes que ele iria receber adoeceu e entrou em auxílio-doença, não é? Saiu de licença. E as coisas naquela época, em 1900 e alguma coisa, eram bem complicadas, eram bem mais difíceis do que hoje, né? Bem mais atrasadas. E aí o senhor Francisco precisou esperar que esse funcionário responsável por esse setor voltasse do auxílio-doença, que ele voltasse das férias, porque ele recebeu férias após a sua alta médica,
E o homem passou mais ou menos 2 meses, mais de 2 meses no caso, para voltar às atividades no banco. Nesse meio tempo aí, a carne bovina deu algumas cambalhotas. Quando o senhor Francisco recebeu o montante, daria para pagar 1.000 quilos de carne bovina, mas por conta das cambalhotas que a carne havia dado, ele teve um prejuízo aí de mais ou menos 20%, 30%. 30%, né? Porque ele diz que o montante daria para pagar 1.000 quilos de carne bovina. Só que com os reajustes que houve na carne, para maior, ele só conseguia pagar ali 700 quilos de carne bovina. Ou seja, foi uma queda brusca, ali 30% de prejuízo. E aquilo já mexeu de novo com o coração do senhor Francisco e ele pensou: meu Deus, será que é o Senhor que está fazendo isso comigo? Será que é o Senhor que está fazendo eu ter prejuízo para o Senhor me mostrar que eu estou perdendo mais do que se eu estivesse devolvendo, né, o dízimo? Aquilo mexeu com o coração daquele homem. Mas se passou e ele foi pagando ali as parcelas da terra com a previsão de receber férias do banco logo mais, né? Logo mais. Então seria uma bolada muito grande, seriam férias com meses de atraso, com algumas regalias e promoções que haviam tido no banco. Então seria uma bolada muito boa. O senhor Francisco disse que era a decisão final. Ele ia gastar toda aquela bolada ali das férias, ele ia recebê-las, ele ia viajar com a família e quando ele gastasse todo aquele montante, ele agora sim se batizaria na igreja e seria um dizimista fiel. Como é interessante quando a gente não conhece a palavra de Deus, como a gente comete erros e loucuras, né? Mas o pior de tudo é quando a gente conhece a palavra e mesmo assim a gente comete tais grandes loucuras. Embora o senhor Francisco tivesse pouco conhecimento da palavra, de 2 coisas ele sabia. Ele precisaria ser batizado na igreja e ele precisaria ser dizimista, de coração, né? Com gratidão a Deus. Mas aí o senhor Francisco recebeu a bolada, viajou para São Luís, ele com as 3 filhas, e foi curtir as férias e gastar ali aquele dinheirão, né? Só que passou o primeiro dia de férias, o segundo. No segundo dia de férias, ele recebeu uma ligação, era o pai dele. Ele disse: meu filho, onde é que você tá? E ele disse: pai, eu viajei, tô aqui em São Luís, vim passar férias com a minha família. O pai dele então disse: então venha embora, corra, porque o seu gado tá morrendo. A gente não sabe o que está acontecendo. Venha cuidar das suas coisas aqui, descobrir o porquê dessas mortes e totalizar os prejuízos que você já teve e que ainda vai ter se não parar com as mortes dos animais. O senhor Francisco, desesperado, fez as suas malas, pegou sua família, retornou para casa. Ele conta que ao chegar na propriedade, os veterinários não descobriam o porquê das mortes, a causa daquelas mortes. E aí, quando tudo foi estabilizado, ele foi para a ponta do lápis. E quando ele somou ali os prejuízos, deu mais de 15% do total das férias que ele havia recebido. Gente, aquilo dali foi a gota d'água. O coração do senhor Francisco estremeceu e naquele momento ele decidiu ser de fato um cristão sincero, honesto e fiel para Deus. Não só na parte de dízimos e ofertas, mas ele quis entregar mais do que isso. Ele quis se entregar por completo a Deus, pedindo perdão e se batizando na igreja. O senhor Francisco, ele foi batizado na igreja adventista do 7º dia, fez um voto com Deus de ser um dizimista fiel, devolver para Deus 10% de dízimo e 10% de oferta. E ele ainda separou uma oferta alçada para ajudar ali a sua comunidade. O senhor Francisco Araújo conta que nunca foi tão abençoado como a partir do momento em que ele decidiu se entregar a Deus. Posteriormente, ele saiu do banco, abriu um comércio para ele e o comércio só prosperando. E ele conta que a melhor coisa que ele fez na vida foi se entregar ao Senhor, se entregar à sua palavra, obedecer aos seus mandamentos, ser batizado na igreja adventista do 7º dia e ser de fato um cumpridor dos votos e promessas a Deus. Sim, porque às vezes a gente só quer que Deus seja fiel conosco,
mas nós não somos fiéis a Ele. Às vezes fazemos votos a Deus, fazemos promessas a Deus e não cumprimos. Quão injustos somos nós, seres humanos, quão falhos somos nós. Mas a partir do momento que o Senhor Francisco decidiu ser fiel, de fato ele foi. Hoje, a família dele, ele e toda a sua casa, servem ao Senhor. Louvado seja Deus, porque esse testemunho ele alcançou você no dia de hoje. E tenha certeza, não foi por acaso. Deus quis mandar um recado para você no dia de hoje, que você possa compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você deseja alcançar nas suas redes sociais, nas suas listas de contatos. Conte, relate esse testemunho para alguém, que essas pessoas possam ouvir essa mensagem e possam voltar o seu coração para Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, os teus planos, os teus sonhos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.